A gente está aqui com o professor Daniel Valença, né, que é professor de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a querida, linda Natália. Quando eu falei que a Natália vinha, o Tadeu falou: Oba, adoro ela! Nós também adoramos ter jovem na política, mulher na política. É muito bom, Natália, te ver lá e ver a representação bacana que você está fazendo. A Natália também é deputada federal pelo Rio Grande do Norte. Então, hoje a gente tem o estado da querida Fátima Bernardes, Fátima Bezerra, Fátima Bezerra, governado, né? A única mulher governadora que a gente tem, e está fazendo um trabalho hercúleo, né? Nesse horror e pandemônio e pandemia, com esse desgoverno que a gente tem. Então, a gente está bem representado aí com dois jovens muito combativos. O Daniel, além de ser professor na universidade, se vocês olharem atrás da cabecinha dele, tem uma estrelinha. Ele é vice-presidente do PT, não é isso, Daniel? Isso. Boa noite, Fro. Boa noite, Tadeu. Para mim é um prazer estar aqui. Fro, conheci há anos atrás em um seminário de democratização da mídia na UFRN, não sei se ela recorda. Companheira Natália, aí foram muitos outros anos atrás, também na UFRN, quando eu era do DCE, ela era do Centro Acadêmico. Enfim, desde lá a gente está junto aí na batalha e conhecendo agora o companheiro Tadeu. Boa noite também a quem está nos acompanhando. Eu fico sempre sofrendo com esse microfone de abaixar e eu fico, às vezes, falando sozinha, assim, do nada. Natália, dá uma boa noite, pessoal, e depois o Tadeu começa a dar o primeiro start aí. Tudo bem, Tadeu? Boa noite, querida. Boa noite, Tadeu. Boa noite, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. É uma grande honra ser convidada para participar desse bate-papo. Estou em Brasília excepcionalmente, né? Vim com todas as trocações, porque essa semana o PT, junto com outros partidos e centenas de entidades da sociedade civil, nós vamos protocolar um pedido de impeachment contra Bolsonaro. E é muito bom estar aqui com vocês. Já agradeço a quem está nos assistindo. Não sei se tu sabe, Daniel foi uma das pessoas que me inspirou a me filiar ao Partido dos Trabalhadores. Diga aí. Estou aqui com ele agora nesse chat incrível. Vamos lá, boa noite. Ou seja, o Daniel fez um excelente trabalho. Vai, Tadeu. Oi, Fô, beleza. Porque nós que viemos do sindicalismo, a gente sempre espera a bola vir da mesa, porque se não vier bagunçado no mundo, se não vier organizado no mundo sindical, todo mundo fala ao mesmo tempo. Boa noite a todos e todas. Daniel, muito obrigado aí por ter trazido a Natália aí para o partido. Eu sou petista também filiado e, poxa, eu fiquei empolgado mesmo porque eu acho que a Natália ela tem um peso simbólico muito forte por ser mulher, nordestina, né, dialoga com um tipo de perfil que eu, honestamente, acho que o partido ele precisa melhorar um pouquinho mais, né? Acho que a gente precisa dialogar um pouco mais com o público jovem, mas estou por dentro, inclusive fazendo o curso do Representa, que é aí a iniciativa que teve o Partido dos Trabalhadores para fazer essa comunicação aí entre os mais jovens. A Natália é muito símbolo disso, né? E outra coisa, cara, eu amo Natal, Natal é fantástico. Eu tive uma reunião com a governadora, nós fomos aí apresentar, infelizmente, né, os impactos que tem a saída da Petrobras do Rio Grande do Norte. Ela tem tentado sair do Nordeste. Nós, petroleiros e petroleiras, acreditamos que é uma agenda de vingança mesmo do governo. A Petrobras ela tem um portfólio de venda de ativos muito grande, mas se acentuou demais no Nordeste depois que o Bolsonaro ganhou. Fomos conversar sobre os impactos fiscais, impactos de emprego com a Fátima, e vou te falar, eu que sou mineiro, erradicado aqui no Norte Fluminense, a única cidade do Brasil que eu trocaria BH é Natal, só, que eu conheço, porque a culinária é uma coisa absurda de boa. Assim, eu não sei como pessoas são magras em Natal. É uma coisa, assim, fenomenal. Os restaurantes são, assim, é barato, é bom, assim, a cidade é maravilhosa, assim. Eu gosto muito de Natal. É a única cidade do Rio Grande do Norte que eu conheço, mas o movimento petroleiro é muito forte, né, aí, e muita gente que trabalha na Bacia de Campos,
como a Petrobras tinha campos no Nordeste, eles vieram, né? Então, por exemplo, na direção do sindicato, nós temos 3 potiguares, né, que moram em Natal, mesmo sendo da direção, que tem um respeito enorme, e falo que eu pude, através do sindicalismo, beber um pouco dessa cultura. Eu queria aproveitar, né, dos companheiros e companheiras, para a gente fazer aí um balanço dessa questão legislativa para os trabalhadores e trabalhadoras. Eu queria destacar um ponto. A gente sabe que teve diversos ataques da contra-reforma trabalhista, do teto de gasto e tal. Teve um que eu achei um dos movimentos mais perversos que eu já vi desde que eu acompanho política, que foi a aprovação da lei da terceirização pelo Rodrigo Maia. Porque ele desengavetou um projeto, uma relatoria do Romero Jucá, na época ele era do PSDB, em 2001, né? Pelo que a história nos mostra, o fundamento da P36 aqui na Bacia de Campos foi um dos grandes fatores que fez com que a terceirização ela ficasse um pouco deixada de lado naquele debate. Um dos grandes culpados da P36 ter afundado, por relatores da Câmara, relator da ANP, foi a terceirização desenfreada que o governo FHC tinha colocado. Tentaram colocar esse projeto de lei. Ele foi enterrado em 2001 e 15 anos depois o Rodrigo Maia desenterrou ele. Ou seja, 15 anos de pesquisa, de investigação, de militância e de trabalho de muita gente que estuda sobre isso, que luta para que os direitos sejam melhores, foram jogados no lixo. O pensamento de 2001 foi congelado e colocado depois. Fruto disso, só para dar exemplo, e para a gente poder comentar, passar a bola para vocês. A Petrobras está demitindo companheiros e companheiras terceirizados agora, nesse exato momento, e lavando as mãos completamente. O presidente foi para as mídias, para a imprensa falar, olha, não é comigo, quem contrata são as empresas, elas que se virem, eu forneço o contrato, que a gente sabe, nós que temos um pensamento aí da força de trabalho mais inclinada para a lógica marxista, né, que a pessoa está ali vendendo a saúde dela para um bem maior, no caso do petróleo, né, que a gente vê que é essencial, haja visto que nós não paramos de trabalhar nesse Covid, e mesmo assim ela não é considerada aí na cadeia lógica do trabalho, né? Que é uma perversidade assim, absurda, gigantesca, como se a pessoa dedicasse a vida dela para o trabalho, que a gente sabe que é muito difícil, e agora em home office então, nossa senhora, eu estou vendo aqui, cuidando da filha, e a gente vê, faz live e tal, gente do céu, é muito puxado o trabalho, ele é realmente puxado, e a gente precisa de um pouco de descanso, coisa que esse pessoal não oferece para a gente. Se pudesse comentar, então, esses ataques legislativos aí para o pessoal, esse primeiro preâmbulo, gente, mais uma vez, boa noite para todos e todas, e agradecendo a participação aí dos potiguares dessa terra que eu gosto tanto aí no Fórum Sindical. Eu posso passar a palavra, fica mais fácil, né? Aí eu passo primeiro para a Natália, aí a gente fica mais organizadinho. Aí você fala depois, viu, Daniel, por favor. Natália, Tá abre o desligado o microfone. microfone. Dessa vez fui eu. Bom, gente, mais uma vez boa noite a quem está nos assistindo. Queria de novo agradecer a oportunidade da gente ter essa conversa. E o tema que está escolhido como pauta desse nosso bate-papo, ele é mais que pertinente, né? No meio da pandemia, Bolsonaro segue penalizando os trabalhadores mais precarizados. O que está acontecendo agora, né, que inclusive aqui no Congresso não se parou de pautar esse tipo de projeto por a gente estar na pandemia, é uma consequência de algo que já vem ocorrendo, né, na verdade, que inclusive não começou com Bolsonaro, já se inicia depois do golpe contra a presidenta Dilma, e um dos objetivos do golpe foi mesmo esse, a possibilitar que houvesse a aprovação de uma série de novas legislações que permitissem a nossa, né, a classe dominante do Brasil aumentar ainda mais o nível de exploração dos nossos trabalhadores, das nossas trabalhadoras. E foi assim que, inclusive, Tadeu já resgatou aí, por exemplo, a lei da terceirização restrita, né? Também naquela época a gente teve a aprovação da reforma trabalhista, e quando começa o governo Bolsonaro, essa segue sendo a tônica, aliás, até de maneira aprofundada, no que se refere às legislações que afetam a classe trabalhadora. Então, por exemplo, no caso da reforma trabalhista, que a gente viu na época ser vendida, né, ser prometida como
é uma medida que ia fazer o desemprego cair, que ia fazer a economia deslanchar. A gente tem ouvido isso muitas vezes, né, Conceição? Na verdade, todas as piores coisas que estão sendo aprovadas no Congresso, elas são vendidas com essa etiqueta, né, de solução para o Brasil, assim como a gente acabou de ver acontecer com a reforma da Previdência, né? Mas ali já se iniciou um momento de ataque muito forte, não só aos trabalhadores e às trabalhadoras, falando como pessoas, mas também às organizações de trabalhadores e trabalhadoras, né? Um ataque aos sindicatos também começa ali. E aí a gente vê no governo Bolsonaro, principalmente capitaneado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e toda a legislação que trata sobre isso também é nesse sentido, né, de retirar direitos. E falando um pouco mais especificamente de agora, no momento da pandemia, né, que é um dos temas principais do debate, eu queria compartilhar com vocês a gravidade que está sendo que, ainda que a gente esteja passando por essa crise sanitária, esse tipo de medida não esteja suspensa, né, não tenha tido seu debate suspenso aqui da pauta do Congresso. Nós estamos, Tadeu, em funcionamento remoto, né? O Congresso está funcionando de forma virtual, nós estamos votando através de um sistema online, ficam apenas algumas representações partidárias mínimas presencialmente, e o que significa isso? Significa que a possibilidade que a gente tem, às vezes, de fazer mobilizações aqui perto do Congresso, de que os sindicatos, as federações venham para cá fazer as caravanas e passar os gabinetes dos deputados e das deputadas para se mobilizar em torno de alguma pauta, tudo isso está suspenso, né? Isso não está podendo acontecer, na verdade está até proibido de entrar quem não for deputado e servidor aqui dentro. Para além disso, esse sistema remoto traz para a gente uma diminuição das possibilidades de obstrução, né? Nós da oposição estamos com um menor poder de barganha, porque, enfim, a gente vai obstruir enquanto está todo mundo em casa, sentado, esperando o tempo passar para se seguir a próxima votação, né? Então é muito complicado, e o que se tinha acordado inicialmente era que a gente só ia votar temas relativos à pandemia, e é o certo, né? Era para ser o certo, que a gente só pautasse aqui coisas relativas à saúde ou ao enfrentamento dos impactos econômicos e sociais que a pandemia está trazendo. Mas, e aí eu vou me encaminhando para finalizar aqui essa primeira parte, mas não é isso que está acontecendo. Na verdade, o Congresso segue pautando medidas que retiram direitos dos trabalhadores, e eu quero exemplificar aqui, finalizando com 2 exemplos. Um foi aquela medida provisória que criava o contrato verde e amarelo, né, que a gente viu que, inclusive, a medida provisória chegou a vencer, mas é importante que a gente lembre que ela chegou a ser aprovada aqui na Câmara. No Senado ela não foi adiante, mas ela foi aprovada. No Senado ela foi arquivada, mas com a promessa de que o tema vai voltar através de uma outra medida ou de um projeto de lei. E, além disso, quando nós debatemos há poucos dias a ajuda que o governo federal vai dar aos estados, o governo fez uma enorme chantagem e conseguiu inserir no texto desse projeto de lei que garante ajuda aos estados um congelamento dos direitos dos servidores públicos, né? Então, na verdade, o contrário de haver uma consciência de esses temas não serem pautados agora para a gente focar na pandemia, o contrário, está sendo usado o tempo de desespero da pandemia para se aproveitar, fazer chantagens e colocar esse tipo de medida no meio de projetos que nada tem a ver com isso. Então, é realmente um momento de ter muita atenção para tudo que entra em pauta aqui no Congresso, porque é um momento que está sendo aproveitado por eles para pautar aqui essa mesma agenda de retirada de direitos que a gente já estava vendo acontecer antes dessa crise sanitária. Natália e Daniel, vocês estão cheios de fãs aqui no chat. Assim, minha deputada hoje, amanhã, depois, sempre. Boa noite, professor. Né? Tem um monte de gente aqui. Assim, acho que a gente está fazendo um chat super potiguar. Daniel, eu queria. Hoje a gente teve, eu vou até pegar aqui para falar corretamente. Hoje o Brasil chegou a 17.971 brasileiros mortos pelo Covid-19. Nós, pela primeira vez, ultrapassamos mais de 1.000 mortes por dia, né? Hoje foram 1.179 mortes registradas nas últimas 24 horas. Isso considerando que a gente está num país esses dados oficiais são subnotificados, porque não se testa no Brasil, né? E aí, assim, a minha pergunta
nesse horror, nessa pandemia, nesse pandemônio, considerando o que a Natália vem falando e coisas que nós ainda vamos falar, principalmente em relação ao auxílio emergencial, que o Bolsonaro queria dar R$ 200, a gente nunca pode esquecer disso, e sempre precisa falar, porque ele quer ganhar em cima de uma conquista da oposição que enfiou goela abaixo dele e do Guedes R$ 600. Então, a minha pergunta para vocês, nesse desgoverno, o projeto do Bolsonaro, e infelizmente de parte do Congresso, é acabar com a pobreza matando os pobres, né? Porque o que a gente está vendo? A gente está vendo uma perspectiva de futuro completamente desastrosa. Jornais do mundo inteiro mostram que esse projeto neoliberal é um projeto que está levando a gente para o fundo do fundo do fundo do poço. Porque, ao mesmo tempo que sequer garante os R$ 600, né, nós temos uma rede, por exemplo, imensa de Banco do Brasil e Caixa Econômica. Poderia ser muito fácil fazer essa distribuição, né, desse dinheiro. Então, teve problema no aplicativo, teve problema no cadastro, e um monte de trabalhador está sem receber. Então, assim, esse é um projeto da necropolítica, é o exemplo maior. Vamos conversar um pouco sobre essa questão. Sim. Olha, Fro, eu me recordo que há um tempo atrás tinham setores de esquerda que diziam que o golpe aconteceu porque a Dilma não tinha jogo de cintura. É o mesmo que dizer que o problema do governo Bolsonaro é o Bolsonaro, que ele é irresponsável, que ele é... Enfim, a Dilma caiu porque após a crise internacional do capitalismo de 2008, em toda a América Latina, houve golpes de Estado, em que as elites locais, com suporte americano, tirou primeiro o presidente de Honduras, o Zelaya, depois foi a vez do Paraguai e até chegar no Brasil. Mas foram vários golpes. E se a gente pegar esses países, o Equador, por exemplo, que está numa crise, neste momento, muito mais difícil do que a nossa, né? Todos eles fizeram a mesma coisa. É a reforma da Previdência, é a reforma trabalhista, é aprovar a terceirização. Tadeu colocou, né, a questão da terceirização. Se nós virmos, tem países que a terceirização é proibida, porque trabalhadora terceirizado, quem estiver nos acompanhando sabe disso, enfim, é demitido, leva pau da empresa, não consegue as verbas trabalhistas, a sua remuneração é inferior a outros trabalhadores e trabalhadoras que executam as mesmas tarefas. Esses caras vão e aprovam grandes projetos, né? A primeira é a terceirização, mas logo depois vem reforma trabalhista, que cria trabalho intermitente, cria teletrabalho, assim, uma flexibilização, uma total destruição da proteção no mundo do trabalho. A gente volta para um momento que é anterior à época da CLT, a gente está num momento em que os direitos trabalhistas estão anteriores à década de 40. Isso a gente tem que ter, né, a clareza. E também a emenda constitucional 95, e a reforma da Previdência atual, que tinha sido tentada por Temer. Como a gente foi para a rua e parou tudo, a gente derrotou. Dessa vez, enfim, por inúmeros problemas, não derrotamos, a gente pode debater depois. Então, o que está acontecendo agora é só a manutenção desse projeto, porém mais radicalizado, porque a realidade está mais radicalizada. E aí a manutenção do projeto não pode ter isolamento, porque não pode haver paralisação nos lucros de determinados setores. Em resumo, é isso. E ele sabe qual é a consequência, é o que você falou. A gente pode chamar de necropolítica, pode chamar de eugenia, pode chamar de genocídio, a gente pode dar 5 palavras para isso daí. Mas, no final das contas, quem é trabalhador, especialmente negro, negra, da favela, pobre, etc., está muito, mas está muito exposto. Você falou aí que a gente bateu um recorde hoje, enfim, estamos caminhando para liderar nacionalmente. A gente viu semana passada Bolsonaro comentando que aqui não é Argentina, porque a Argentina caminha para o socialismo. Que bom se nós caminhássemos, né? Porque a Argentina não chegou nem a 400 vítimas de Covid. E lá, se a gente pegar as notícias de 2 meses, 1 mês atrás, o Alberto Fernandes, ele não só decretou quarentena mesmo, ou seja, para tudo, exceto atividades essenciais, como decretou estabilidade provisória para os trabalhadores da iniciativa privada, a manutenção dos salários e nos serviços essenciais, quem fosse grupo de risco não poderia trabalhar.
teria também estabilidade e também salários, mesmo nos serviços essenciais. Olha a diferença. E aí hoje estamos com mais de 17 mil vítimas aqui, e lá eles estão com bem menos, né? E se você fizer aí a comparação numérica, atualizado não tenho de cabeça, mas quando ele falou isso, estava uma proporção de ao redor de 62 pessoas mortas para cada milhão no Brasil, enquanto que na Argentina, 7 pessoas para cada milhão de habitantes. E é um debate também falacioso, porque se for por proporção de população, a China não chegou a 5 mil e tem 1,4 bilhão de pessoas. Na minha opinião, a gente não pode comparar Brasil com Bolívia, com Cuba. Agora, Brasil com Argentina pode, porque você tem um setor médio mais ou menos parecido, as pessoas viajam muito para o exterior, você tem densidades urbanas, né, razoáveis, enfim. Então, você tem como ter um mínimo de comparação. E a comparação deixa muito visível que nós estamos caminhando para um genocídio. Nós não podemos ter dúvida de que a cada dia a mais do governo Bolsonaro-Mourão, necessariamente serão milhares de mortes a mais todos os dias a partir de agora. Esse dado que você falou, esse dado não vai recuar. Esse dado só recuaria se houvesse isolamento real, com o governo garantindo que as pessoas ficassem em casa. E se o governo faz a política oposta, necessariamente ele está atuando, sim, para colocar a classe trabalhadora sob risco de vida. E é isso, ele quer menos idosos para pagar a previdência, ele quer, enfim, menos benefícios. Sem dúvida alguma que o debate é isso. Beleza, Daniel. Aproveitando que você está aí, guarda essa questão. Francisco Martins Xavier disse o seguinte: gostaria de ver o professor Daniel falar sobre os aposentados esquecidos em meio a essa pandemia. E eu queria já passar a bola também para a Natália, para ela falar um pouquinho da medida provisória 936, Natália, aquela da suspensão dos contratos, porque é a barbárie da barbárie. Quando você olha, são uma redução de salário de 7,2 milhões de trabalhadores. Segundo o Diese, há uma queda na renda dos trabalhadores de 10% a 40%. Então, ou seja, a pandemia está tornando a classe trabalhadora ainda mais pobre. A gente pensar que o número de trabalhadores nesse país com carteira assinada foi profundamente reduzido, né? Com a reforma trabalhista, com a possibilidade do verde e amarelo, então a gente esquece. E essa medida provisória, como tudo do governo Bolsonaro, ela não dá segurança para o trabalhador. Ela não garante a permanência no trabalho, ou seja, não tem contrapartida nenhuma. Então, todas as medidas desse governo, sem exceção, é para que proteja-se banco. Ele liberou aí 1,2 trilhão para banco, né, de liquidez para banco. E, enquanto isso, R$600 não saem. Agora tem um projeto que é a MP, eu não lembro agora o nome, mas é voltada para ruralista, voltada para ampliar a grilagem. Corre-se o risco de votar amanhã isso, para colocar ainda mais em risco as populações indígenas da Amazônia. Ou seja, a gente está num pandemônio, um negócio assim, para onde que a gente corre? Como é que trabalhador... Assim, coisas importantes que eu ando percebendo é que os trabalhadores não estão parados. Incrivelmente, a gente não pode se reunir, mas o trabalhador também está usando da tecnologia, como a gente está fazendo aqui nesse fórum, para tentar discutir, para tentar pensar, para tentar se informar e tentar pressionar. Né? O último fórum, que eu estava doente e não pude participar, o Tadeu também não participou a Conceição, a Jandira levou reivindicações, né, dos petroleiros, denúncia dos petroleiros. Então, uma das coisas, Natália, que eu queria que você colocasse é como é que os trabalhadores, nessa situação, como é que a gente pode, né, se juntar aí com a oposição no Congresso e começar a pôr limite nessa barbárie, porque a coisa está perdendo o controle. Olha, esse tema da AMP é um tema que deve entrar em pauta em breve também, a CMP 936, mas eu queria explicar o que tinha tido antes dela, né? Porque esse governo, você sabe, né? O poço não tem fundo.
E antes dessa MP, que permitiu a redução do trabalho, tinha tido uma outra que permitia simplesmente a suspensão dos contratos de trabalho, junto com a suspensão dos pagamentos de salários, sem nada, sem nenhuma contrapartida. E por que eu estou falando dessa MP? Porque ela vai ter relação com a última pergunta que tu fez, inclusive, né? Que é como é que os trabalhadores podem se organizar nesse momento de pandemia, nesse momento em que não dá para fazer ato de rua, não dá para fazer panfletagem. E no caso dessa primeira MP, que foi a 927, que permitia a suspensão de tudo, suspensão integral do pagamento de salários, houve uma repercussão tamanha, né, uma reação tamanha, que foi expressa principalmente através das redes sociais, mas não só, né, através de uma forte mobilização de mandar mensagens e e-mails e cartas aqui para a mesa diretora da Câmara, por exemplo, o governo teve que recuar do artigo que previa isso, do artigo que previa a suspensão total do pagamento de salários. E aí, depois que veio essa MP que você se referiu, que foi a 936. Essa MP 936, ela permite a suspensão do contrato também, em alguns casos, permite também a redução de jornada com redução proporcional do pagamento de salário. E aí ela prevê que uma parte dessa perda salarial vai ser compensada com um percentual do seguro-desemprego a que esse trabalhador teria direito. E aí, por que é tão simbólica, né, que essa medida tem sido a medida do governo Bolsonaro para os trabalhadores, ou posta aí como uma medida de combate ao aumento do desemprego? O que a gente está vendo em vários outros países é o Estado fazer mesmo medidas de compensar essa perda salarial, né, de forma total, pelo menos até uma faixa considerável de salário, né, porque se entende que é um momento de maior fragilidade dos trabalhadores e das trabalhadoras, é um momento em que a crise econômica se aprofunda e que várias empresas vão ter sim dificuldades de pagar esses salários, e aí em vários países se tem entendido que é preciso, né, ações muito no sentido de compensar essa perda salarial. Aqui, já no Brasil, não, né? Não foi no sentido de manter esse nível de renda, na verdade, foi no sentido de permitir a redução. E aí a compensação que vem através desse percentual do seguro-desemprego, como você mesmo já trouxe aí nos dados iniciais, né? São compensações que, de forma alguma, permitem que esses trabalhadores permaneçam ali na mesma faixa de renda, mas, na verdade, significam uma queda muito considerável para alguns trabalhadores, podendo chegar a 30% da renda, né, a 40% da renda. Então, a forma como esse governo tem agido é aquela inversão de sempre, né, aquela inversão de prioridades de sempre. A gente teve aí na primeira quinzena de março, quando estava no início da pandemia aqui, imediatamente para socorrer o mercado financeiro. Imediatamente teve a injeção de mais de R$1 trilhão no sistema financeiro para socorrer os bancos. E olha só, foi feito isso dizendo que era necessário fazer isso porque os bancos tinham que ter formas de ter liquidez para poder emprestar às empresas que iam precisar, emprestar aos micro que iam precisar. E o que a gente está vendo agora, Conceição, é todas as empresas dizendo que não estão conseguindo acessar crédito, que não estão conseguindo tomar empréstimo. Então, toda aquela injeção de trilionária, a gente não tem nem dimensão, né? O que é esse valor? Toda aquela injeção trilionária, na verdade, sequer serviu para o que tinha como objetivo declarado, que era que as empresas pudessem ter como pegar empréstimos para não demitir trabalhadores. Então, essa foi a medida das primeiras, né? Na primeira quinzena de março. E as medidas como essa da SMP, que permite reduzir salários, só veio bem depois, e as medidas que importam mesmo, como, por exemplo, o auxílio emergencial, que você também muito bem já aqui explicou, que o governo Bolsonaro queria que fosse de um valor irrisório, né, de R$200, e com muita luta a gente conseguiu um valor maior, isso está sendo segurado, né, isso está sendo propositalmente segurado, que é para instalar o caos mesmo no país, né, para pressionar os governadores, porque quando as pessoas ficam desesperadas, passando fome, não tem o que fazer, né? Isso vai gerar uma pressão para quem está tentando ali implementar as medidas tão necessárias de isolamento social. Então, o que a gente tem hoje é essa inversão que, na verdade, significa a pauta de sempre, né? Da agenda econômica desse governo. Primeiro os bancos, primeiro garantir os lucros dos grandes empresários
e depois medidas pífias, ou que, na verdade, até abrem margem a cortes de direito, quando se trata da classe trabalhadora. Então, essa medida provisória veio nesse sentido, de permitir redução salarial no meio, em vez de a gente estar garantindo os salários. E os meios não faltam, porque nós aprovamos aqui na Câmara e no Senado tudo o que era necessário para que não houvesse nenhuma desculpa por parte do governo federal de que não tinha os recursos, de que não tinha as formas, de que tinha uma burocracia impedindo. A PEC do orçamento de guerra, a gente votou, né, fez um voto crítico até por alguns elementos que permitia, mas a ideia era essa, era não permitir que o governo federal tivesse nenhuma desculpa para adotar as medidas necessárias, mas não adota, né? Porque é isso, é um governo que está a serviço do grande capital. E aí isso nos leva, né, já entrando para o final desses comentários em relação a essas últimas perguntas, a como os trabalhadores podem se juntar nesse momento. E esse, sem dúvidas, é um grande desafio do período que a gente está passando agora, né? Eu já mencionei aqui como estão as coisas funcionando no Congresso, né? Que está até proibido entrar quem é parlamentar e não for funcionário, né? Quem não trabalhar aqui. E nós temos responsabilidade de saber da importância das medidas de isolamento social e de saber que isso nos limita em termos de mobilização popular, em termos de levar a gente para a rua. Então, é um momento desafiador que nos leva a pensar quais vão ser as formas de luta, né? Como é que a gente vai fazer uso das redes sociais, que vinha sendo, inclusive, hegemonicamente dominada pela direita, como a gente vai fazer uso e furar essas bolhas, fazer campanhas, tuitaços nas redes sociais para que isso chegue como ponto de pressão para os parlamentares, né? Como é que a gente vai usar dos panelaços, das manifestações de rua, dos abaixo-assinados, articulando entidades diversas da sociedade civil. Essa é a forma que a gente está tendo, né? A gente está se reinventando através desses modelos. O que eu não digo que isso é pouca coisa, né? É limitado, mas a gente não pode parar de lutar por isso. E por isso eu comecei falando daquele exemplo da MP que defendia totalmente o pagamento do trabalhador. Porque foi com essas formas de luta, ainda que muito limitadas, mas foi com elas que a gente conseguiu que o próprio governo recuasse dessa medida de suspender totalmente o pagamento. Então, que a gente aposte sim nelas, porque esse período vai durar um certo tempo e a gente não tem como ficar assistindo tudo isso acontecer, todos esses ataques acontecer enquanto ele estiver durando, né? Então, que a gente fortaleça essas redes, que a gente fortaleça a ação entre os sindicatos, entre as entidades, as federações, os movimentos sociais, através sim das redes sociais, que a gente faça delas um instrumento de pressão, como aconteceu no caso dessa medida provisória primeira, que permitia a suspensão dos salários total. Obrigada, Natália. Dan, você quer responder sobre os aposentados e fazer um comentário mais geral sobre isso? Daí, assume um pouquinho, Tadeu. Fechado o microfone. O Daniel vai falar? Ah, vai. Pode falar, Daniel. Desculpa, é que, enfim, sempre esqueço desligado no meio da fala. Veja, Fro, isso que a Natália colocou, é importante a gente ter a certeza de que, veja, a questão do auxílio, né, da renda básica. A renda básica, em 18 de março, Bolsonaro tinha anunciado, entre aspas, uma ajuda que era o valor de R$ 200. A partir da luta da Natália, outros parlamentares do PT, do PSOL, PCdoB, enfim, da esquerda, por um salário mínimo por pessoa, nós conquistamos, na negociação com a direita, né, com Rodrigo Maia e Cia, que chamam de Centrão, nós conquistamos essa renda básica de R$ 600 ou R$ 1.200. Veja que agora, em 27 de abril, esse governo, além dessas medidas que a Natália já citou, esse governo editou a Instrução Normativa 1942 da Receita Federal. Essa instrução, ela reduziu a contribuição sobre o lucro líquido dos bancos de 20% para 15%. Se nós pegarmos só os 4 maiores bancos, nós vamos ver que deu um lucro de 4 bilhões a estes bancos. Então, assim, a gente tem que ter uma clareza de que é isso, é um projeto do capital contra os trabalhadores. E aí, neste tema de, mas estamos numa situação, né, de pandemia, como resistir, o que fazer? E aí eu puxo um pouco a pergunta anterior.
eu acho que um primeiro ponto é que nós não podemos confundir de maneira nenhuma as classes trabalhadoras. Imagina a gente chamar para um palanque de 1º de maio da CUT um cidadão que chamava aposentado de vagabundo, como era o caso do Fernando Henrique Cardoso, aquele mesmo que privatizou a Vale, aquele mesmo que vendeu várias estatais a preço de banana, a Vale que assassinou dezenas de pessoas, na verdade centenas, se nós juntarmos todos as crises que nós tivemos. Então, o primeiro ponto é esse, né? Por mais que, como a Natália coloca, nós vamos ter condições difíceis de luta, porque, sem dúvida alguma, a nossa luta sempre foi na rua, sempre foi na organização popular. O outro lado, ao contrário, sempre foi o lado que teve a institucionalidade. Sempre teve o judiciário ao seu lado, sempre teve o executivo, sempre teve a maioria do legislativo. Mas, necessariamente, a gente precisa ter uma linha política adequada para, com a crise se aprofundando, as pessoas olharem e reconhecerem, não, realmente o caminho é um caminho da esquerda, porque é o caminho voltado para as amplas massas da população. Então, eu registraria isso, que nós não podemos, de maneira nenhuma, confundir as classes trabalhadoras. E aí é o tema da Previdência, a gente vê que loucura, né? A gente está em plena pandemia e nós estamos, nesse momento, por exemplo, a Prefeitura do Natal está colocando em debate na Câmara uma reforma da Previdência decorrente da Nacional. Ou seja, em um momento em que o Estado deveria estar atuando para garantir a vida, o bem-estar e os direitos das pessoas, o Estado está atuando para reduzir salários. E olha que os servidores públicos de Natal estão há 5 anos sem reajuste. E os caras ainda querem reduzir o salário, aumentando a alíquota das pessoas, bem como, taxando inativos a partir de determinado valor. Então, eu acho que a gente tem que virar um pouco aquele chip que a gente ficou por muito tempo, um chip meio que, mas isso é importante para a conta pública, isso é importante para não sei o que lá, e ter muita certeza de que, olha, se o problema fosse de conta pública mesmo, não teria esses benefícios de 1,2 trilhão para os bancos, como a Natália colocou, e não teria a redução da contribuição sobre o lucro líquido, que inclusive é o que financia a Seguridade Social, é um dos tributos que financia a Seguridade, e esses caras aprovaram a reforma da Previdência dizendo que ela estava quebrada. Então, estas alternativas, elas mostram que o problema não é, contábil financeiro. O problema é, deram um golpe de Estado para reduzir direitos e salários dos trabalhadores, reduzir gastos do Estado com políticas públicas e aumentar a concentração de capital, seja no mercado financeiro, seja em relação à grande indústria. Esse é o problema. E aí a nós só resta uma alternativa, que é, então, pelo visto, a gente tem que derrubar não só Bolsonaro, mas tem que derrubar Bolsonaro, tem que derrubar Mourão e tem que derrubar também os neoliberais. Esses caras que participaram de tudo isso e participam de tudo isso. Se nós somos minoria no Congresso e até agora não saiu impeachment de Bolsonaro, é porque a maioria de direita, do Centrão, não quer topar impeachment de Bolsonaro agora, porque o programa econômico do Bolsonaro é o programa econômico deles. Em resumo, é isto, né? Exato. Só para a galera... Pegar a bola rapidinho, Fro. Deixa eu só dar um dado, que eu acho importante as pessoas terem essa noção, gente. O auxílio aos bancos, logo após a crise de 2008, que foi uma crise econômica global, foi de 117 bilhões, o que equivale a 3,5% do PIB. Agora, na pandemia, onde os bancos estão super lucrando, 1,2 trilhão, isso significa em torno de 17% do PIB. Então, a gente tem uma noção do que é a barbárie aqui. Manda bala. Vamos lá, Tadeu. Eu queria aproveitar a oportunidade para mudar um pouco o rumo do debate, um pouco só. Aproveitando a deixa que o Rovai deixou no final do programa, de categoria também precarizada, os PJs, é um tipo de terceirização, não
nós, por exemplo, no Sindicato, a gente recebeu no seu hoje, estamos hoje numa reunião de diretoria da FUP, que as empresas terceirizadas estão demitindo quem está no grupo de risco. Olha só, então pessoas mais velhas, por exemplo, para a empresa não ter o problema, ela pega e demite. Agora, com a reforma da Previdência do jeito que está, a pessoa não consegue aposentar. E como que vai achar emprego, né, com a idade mais avançada, tendo investido a vida laboral, muitos deles, no mesmo setor, que é o setor de óleo e gás, que vive uma crise, além da crise do Covid, que é a crise do barril do petróleo, e a gente vê as dificuldades que esses trabalhadores e trabalhadoras têm de se organizar. É muito legal a gente ver, por exemplo, que o Daniel, de alguma maneira, influenciou a Natália para se organizar num partido, né? E, através dessa organização, acredito que ela tenha, claro, com os méritos pessoais, mas também coletivos da organização, ter chegado nesse mandato, que é um mandato, repito, muito representativo e importante para a gente, de uma mulher jovem no parlamento. E aí, a gente precisa deixar esse recado da organização para a galera. Tá? Conhece seu sindicato? Conhece alguma associação? Tenha bem seus próximos, mas que se organizem com ele. Né? A grande resistência que nós temos hoje, nós petroleiros conseguimos provar na greve no início do dia, teve lá na festa do PT do lado, né? Isso que dói. O Ediz aqui, o circo voador ali, a fundição petrobras. Tá cortando. Progresso da nossa organização. Mas Tadeu, tá cortando muito. como tá ruim? Nossa, que horror. Tá cortando muito a sua fala, que aí muito. fica melhor, eu acho, né? Tá melhor? Tá melhor agora? Oi? Tá conseguindo me escutar, Fro? Tá, agora Melhor? tá melhor, agora tá melhor. Vou resumir, então, a importância de se organizar, gente, Natália e Daniel, num partido, num sindicato, enfim, de ter uma resistência coletiva, né? De voltar a esse plano, a ideia do coletivo, parece que a gente foi engolido por um plano individualista muito grande, culturalmente falando, né? As pessoas estão vendo outras pessoas morrendo e mesmo assim, nós que estamos aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, estamos vendo a direita se regozijando porque descumpriu o lockdown. Para eles, a grande rebeldia é descumprir o lockdown. Né? E isso deixa, né? Vem com a notícia de 1.779 mortes aí do Covid acumulada aí nas últimas 24 horas, perigosíssimo. Se pudesse falar isso com a gente, aí a gente vai com certeza pensar em novas formas de se organizar, né? O movimento sindical, o movimento partidário, o movimento social como um todo, a Via Campesina, que são parceiros nossos fortes, para a gente poder fazer essa frente ampla, gigante, contra o fascismo e pela democracia. Se pudessem falar um pouco da experiência para a gente, como que a gente faz para se organizar, para a gente poder responder coletivamente a esses ataques que a gente está sofrendo. Desculpa a introdução, galera. Antes do Daniel e Natália, que já vamos para as considerações finais, porque a gente precisa encerrar. Eu queria falar de um senhor chamado Vanilson Torres, ele é do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, do MNPR, e ele está usando o celular da companheira dele para participar dessa live, gente, olha que coisa maravilhosa. E tem um monte de eleitores da Natália falando que ela é uma política de rua, que ontem fez um ano que ela estava lá no interior do Rio Grande do Norte, enfim, a gente está muito bem representado aqui. Então, fechando com as provocações do Tadeu, e a gente já vai se despedindo, porque a gente já ultrapassou o nosso período de programa. Natália e Dan, façam as suas considerações finais. Obrigada. Primeiro, eu queria deixar um beijão para o Vanilson, nosso companheiro aí do movimento da população de rua, que inclusive participou de uma live com o presidente Lula. Foi super emocionante, todo mundo... foi incrível, né? E a outra coisa que eu queria comentar, eu acho que Tadeu traz um tema que é o melhor tema mesmo para o encerramento, né, para as considerações finais, porque ele traz aí qual a importância de se organizar. E é basicamente toda, né? Não tem nenhuma saída dessa crise política, econômica, social, que seja uma saída individual, né? Que seja uma saída individualista.
E realmente, hoje na nossa sociedade, está muito predominante essa cultura individualista e faz parte exatamente dessa hegemonia que o capitalismo trouxe na nossa sociedade, né? Pressupunha esse tipo de valores incutidos nas pessoas. E é por isso que muita gente, quando fala do mundo pós-pandemia, ressalta as formas de solidariedade que estão existindo em tantos lugares do mundo, né, em contraposição a essa cultura capitalista individualista. E isso nos dá um sinal, né, um motivo a mais para a disputa que tem que ser feita agora, que é exatamente se organizar e se organizar em torno de um outro projeto de sociedade, né? Em torno da ideia de que esse projeto de sociedade absolutamente não serve. É um projeto de sociedade que está permitindo que em algumas cidades não tenha mais leito de UTI para quem usa o SUS e tenha leitos vazios sobrando para quem usa planos de saúde particulares, né? Isso é uma aberração, Tem gente morrendo por causa disso, né? O nome disso é o capitalismo funcionando bem direitinho, né? Então, por isso que quando Daniel trouxe ainda lá no começo da sua fala, né, debates que devem ser feitos, como o debate sobre as alternativas socialistas, enfim, sobre alternativas de outro tipo de sociedade mesmo, é um momento para fazer isso agora mesmo, porque está em disputa. Não está dado que o mundo pós-pandemia vai ser melhor, que o neoliberalismo morreu e que agora vai todo mundo entender a importância do Estado. Isso não está dado. A gente vai ter que fazer essa disputa, porque do lado de lá tem muita gente defendendo que a resposta para a crise econômica que vai restar pós-pandemia é mais reforma, é mais austericídio, né? Mais política de arroxo, e para variar medidas que torem nas costas, né? Que joguem a conta, como sempre, nas costas da classe trabalhadora. Então, a defesa que a gente faz é outra, né? É uma disputa que a gente tem que fazer desde já, que que, na verdade, o Estado deve estar a serviço de garantir os direitos do povo, que o orçamento do Estado deve estar a serviço disso. As formas de financiamento do Estado não exploram as grandes fortunas, não exploram os lucros e dividendos dos grandes banqueiros brasileiros, e essa lógica precisa mudar. Então, é o momento da gente fazer, sim, essa projeto de sociedade, e a forma de fazer isso, como o Tadeu bem nos lembra, é se organizando, né? Se organizando em partido político, em movimento estudantil, centro acadêmico, diretório central, sindicatos, federações, clube de mãe, coletivo, enfim, nos espaços em que a gente se encontra com mais pessoas que compartilhem com a gente a visão de que outro mundo é possível, para que junto com elas a gente possa construir nossa luta, né? Isso vai ser mais necessário que nunca nesse momento pós-pandemia, quando a gente quer que outro mundo esteja posto, mas que esse outro mundo não seja um pior do que a gente está vivendo agora, né? E sim o melhor. Então, deixo um beijo, super obrigada pelo convite. Um beijo a quem assistiu a gente. Realmente, ontem fez um ano que eu fiz uma roda de conversa gigante numa praça em Pau dos Ferros. A missa acabou e muita gente já foi ficando na praça, na roda de conversa, para falar de reforma da Previdência e corte da educação. Né? Um ano depois, a gente está tendo que fazer esse tipo de coisa online. Mas é importante a gente não deixar de fazê-las. Né? Então, um beijo grande. Obrigada pelo convite, obrigada, Tadeu, obrigada, Daniel, meu companheiro de luta, meu irmão aqui das terras potiguares, e vamos juntos, né, construir uma sociedade melhor, construir uma alternativa socialista para o nosso país, enfim, derrotar esse projeto indigno que o capitalismo nos impõe atualmente. Um abraço. Vamos, Dan. Então, Fro, antes de a gente começar aqui, eu tinha falado todo envergonhado com a Fro no WhatsApp, né? Fro, a gente tem feito sempre muitas lives e tal, a Natália, eu também, e aí eu pendurei uma bandeira do PT no fundo do quarto para todas as lives ela aparecer. E aí eu perguntei para ela, mas você acha que é problemático? Ela, você decide, eu não, então vai ficar, né? E é engraçado que ao longo desse período de pandemia, né, que a gente está começando a se adaptar a essas formas de luta, como a Natália colocou, teve algumas pessoas que vieram comentar comigo, Daniel, mas talvez se não tivesse tanto vermelho, talvez se não tivesse a estrela, talvez sim, talvez sim. E aí eu colocava o tempo todo para as pessoas, gente, não vão ser esses sim que vão fazer a diferença. Ao contrário, as pessoas têm que ver que é possível trabalhadores e trabalhadoras defender o interesse de amplas maiorias e que política é, antes de mais nada, uma luta de interesse.
Agora, tem uns caras que querem fazer política para defender 1%, 0,5%, e tem milhares de pessoas fazendo política para transformar a vida. O companheiro Vanilson é a liderança do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, está organizando a campanha sensacional, a quarentena, a solidariedade não pode entrar em quarentena. Toda semana tem atividades de rua em solidariedade à população de rua na cidade, na região metropolitana. Isso é política. Isso é fazer luta política. E o que acontece? De 2003 para cá, eu em 2003 estava na coordenação geral do DCE, do FRN, né? E aí a gente teve um enfrentamento com o pessoal do Seturno, Sindicato de Empresas de Ônibus, por causa de uma lei chamada Pio Marinheiro. Tivemos que tocar fogo na BR, enfim, o negócio foi meio, como a gente diz aqui, foi meio arrochado, né? E aí foi que eu me dei conta que a gente ia para a rua, corria risco de ser preso, risco de apanhar, e na hora de votar lá na Câmara, tinha 2 votos só com a gente. O resto era tudo voto ou com o prefeito, e aí para onde o prefeito for, o cara ia atrás, por causa de carro comissionado, ou então com as empresas de ônibus. E foi quando eu resolvi me filiar ao PT, em agosto de 2013. E, sinceramente, tem muitos problemas, viu? Mas eu não tenho a menor dúvida que a classe trabalhadora brasileira não pode prescindir do PT, não pode prescindir do MST, não pode prescindir da CUT. Teve uma época que o debate era que sindicato e partido era coisa assim, ultrapassada e tal. Veja, a gente, ao invés de debater o porquê que o sindicato não está mais fazendo formação política, não está mais organizando a categoria, não está mais promovendo a solidariedade de classe, a gente entrou no debate de que isso daí era coisa do passado. Não é coisa do passado. Ao contrário, está visível como é coisa do presente. Imagina se não tivesse uma Natália lá na Câmara, se a gente não tivesse algumas dezenas de deputados do PT, 10 do PSOL, os do PCdoB. Vejam aquele projeto do auxílio aos estados e municípios que o governo Bolsonaro impôs uma chantagem determinando que só sairia o auxílio aos municípios e estados se os servidores ficassem com salários e progressões congeladas, bem como concursos, até dezembro de 2021. Vejam o que aconteceu no Senado, foi um passeio. Na Câmara, a nossa bancada foi para cima, a Natália foi para cima, o pessoal foi para cima. A gente conseguiu polarizar o país. As pessoas descobriram o que estava acontecendo, que o governo está fazendo chantagem às custas do serviço público, enquanto reduzia tributo de banco. E aí, quando voltou para o Senado, eles não tiveram coragem de incluir trabalhadores da educação e outros trabalhadores. Mas, mesmo assim, ainda foi uma derrota nossa, né? Então, é isso. A gente não pode ter dúvida de que, olha, não há caminhos que não seja a organização política. Como a Natália falou, ela pode ser no movimento social, ela pode ser no sindicato, no partido, mas é fundamental que a gente tenha organização e que essas organizações construam uma frente ampla entre elas. Nós precisamos que Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, população de rua, catadores, catadoras, servidores, trabalhadores da Petrobras, enfim, todas as categorias de trabalhadores se unificam ao redor de uma plataforma. E essa plataforma ela tem que negar o bolsonarismo e ela tem que negar também o neoliberalismo. Só para terminar, Fro, eu acho que a gente assim está num período muito difícil e a tendência é daqui para junho entrarmos numa situação assim, enfim, será muito, muito difícil para todos nós, né, para todas nós. Mas é fundamental a gente ter em mente que é justamente nos períodos de crise que a humanidade produz suas obras mais belas. Natália costuma dizer que, por outro lado, os caras estão defendendo tortura, os caras defendem nazismo, os caras defendem um regime que estuprava mulheres no cárcere. E nós que defendemos coisas belas, que defendemos que as pessoas não sejam exploradas, que defendemos que as pessoas numa pandemia tenham direito à vida, nós não vamos defender socialismo? Nós vamos defender socialismo. A China, com todos os problemas que a China tem, não chegou a 5 mil mortos. Estados Unidos, o país riquíssimo, o mais rico do mundo, vai chegar a 100 mil já já. Vejam as milhares de vidas de pessoas que nós perdemos, porque é um sistema capitalista, é um sistema que não se volta para as necessidades das pessoas, se volta para o mercado e para o lucro de uma minoria que a cada vez fica mais abastada, enquanto a gente fica com milhares, milhões de pessoas em condições cada vez mais difíceis.
É isso, eu queria agradecer muito também o convite, companheira Fro, foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquei triste que acabou muito rápido, por mim ficamos aqui mais 2 horas falando, a gente gosta de parar de conversar. Companheiro Tadeu, não conhecia, muita força, Tadeu. Petrobras é um patrimônio nacional, o petróleo é nosso e a Petrobras também é nossa. Nós vamos derrotar não só esses fascistas, mas também esses neoliberais e vamos reconquistar as nossas empresas públicas. Não podemos ter dúvida disso. Cheiro, Natália. Olha, eu e Tadeu, tenho certeza que a gente concorda que queremos vocês aqui novamente, porque esse papo tem muito ainda o que discutir. E eu acho que, embora seja um programa jornalístico, né, nós escolhemos um tema, conversamos da perspectiva sindical, nós também fazemos uma espécie de formação, porque ao informar e contextualizar, nós estamos usando esse tempo para formação, né? E eu acho isso profundamente necessário. Então, eu convido a todos que continuaram a nos assistir. Gente, clica aí, ó, no gostei, né? Como diz o Rovai fala da dedada. Mas assim, mais que isso, gente, se inscrevam no canal, porque daí ativem aquele sininho, porque vocês são comunicados todas as vezes que a gente traz um vídeo novo para cá. E a Fórum está com uma grade incrível, incrível nesse período de pandemia. A gente tem programa das 11h30 até mais ou menos essa hora, né? Sempre com uma perspectiva ampla, né? Onde o jornalismo tem função social, onde não é essa babaquice de trabalhar em cima de um tema e vir com bobagem que não tem a ver com as nossas vidas, com a nossa realidade. Então, curta o nosso canal, fortaleça o nosso canal e nos acompanhe aqui. Muitíssimo obrigada, Tadeu, dá boa noite para todo mundo, que a gente vai embora. Boa noite, galera. Também curta aí as redes sociais da Fórum, tem o Twitter, que informa muito bem, o Face, os blogs progressistas, né, como um todo, e mais uma vez agradecer a presença da Natália, agradecer a presença do Daniel aí, mesmo que remotamente a gente fazendo esse debate tão bacana, até a vitória sempre. Boa noite para quem está